Bom dia. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o amor, nós ainda estamos falando agora sobre o orgulho. Em 1 Coríntios 13:4, Paulo diz que o amor não se orgulha. Como a gente já disse anteriormente, explicamos no vídeo anterior, né? O orgulho ele é fruto de um coração cheio de si mesmo, que não encontra espaço para ouvir empaticamente o outro. Infelizmente, todos nós, em maior ou menor medida, somos pessoas orgulhosas. Isso aí não tem como negarmos, né? Mas a gente percebe assim o grande mal que isso traz para as famílias, principalmente pela presença da indiferença ou da falta de acordo entre o casal nas tomadas de decisão. Eu gostaria de dizer que isso é uma coisa incomum, mas não é. Infelizmente, isso é extremamente comum encontrar isso no meio nas relações familiares, né? Pessoas que estão tão cheias de si, tão cheias da sua própria verdade, da sua própria justiça, que ele não se importa com a opinião do outro. No vídeo anterior, eu chamei esse pecado de pecado favorito do diabo, pois ele facilmente se transveste de virtudes. É bastante comum pessoas orgulhosas justificarem seus comportamentos erráticos com a desculpa de que eu sou pela verdade, ou eu tenho uma personalidade forte e justa, e só não percebe que essa verdade, essa justiça que ele diz praticar, é algo que está apenas sobre a sua ótica, não significa que ela seja uma verdade verdadeira, né? Eu tinha um professor de matemática que ele dizia o seguinte: existem 3 tipos de verdade, a minha, a sua e a verdadeira. Ou seja, sempre dependendo da ótica que você quiser enxergar um problema, uma situação, você vai ter opiniões divergentes, né? Existia um monge chamado Bede, outros chamam ele de Beda, que ele viveu, era um monge inglês, que ele viveu entre 673 e 735. Ele escreveu uma história muito interessante sobre o plano de salvação de Jesus, utilizando o Salmo 85:10 como inspiração. Esse salmo ele diz o seguinte: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Nessa história, ele conta de um rei que tinha 4 filhas e um filho. Ele deixou o seu reino sob os cuidados de um servo, sob a condição de que ele fosse obediente no cuidado desse reino, né? O não cumprimento disso o levaria a ser duramente punido. Esse servo, ele desobedeceu e foi preso e castigado. As suas filhas, verdade, o nome das suas filhas eram misericórdia, verdade, justiça e paz. Assim que esse servo ele foi preso, a verdade e a justiça ficaram extremamente felizes com isso, com a punição desse homem, porque de verdade e de justiça ele merecia estar preso. Mas a misericórdia, a sua filha misericórdia, vendo a situação em que o homem se encontrava, ela se compadeceu dele. E todas as 3 filhas começaram a botar muita pressão no pai para que a situação, a justiça e a verdade querendo que ele permanecesse preso, e a misericórdia querendo a libertação do homem. A paz, vendo aquela confusão, ela foi embora. Vendo a confusão, o rei pediu ao seu filho ajuda e concedeu a esse filho autoridade. Você vai percebendo ao longo da história que tem a ver que o filho é Jesus. Ele viu que as suas irmãs tinham razão no que defendiam, cada um sob a sua ótica, né? Então ele se colocou no lugar do homem para pagar pelos seus pecados. E com isso, todas as reivindicações das suas irmãs foram atendidas. E ele trouxe a paz de volta. Você viu que nada mais é do que o plano da salvação contado de uma outra forma. Mas essa história, quando eu li, ela mexeu muito comigo, porque ela falou sobre algo que eu nunca havia pensado, né? Sobre como, em muitas situações que nós vivemos, né, a verdade e a justiça elas vão estar contra nós. Eu sou uma pessoa também que
que tem uma posição sempre muito firmada sobre os assuntos que eu defendo, mas eu aprendi com a vida uma lição muito importante sobre isso que foi ensinado aqui pelo monge Bede. Realmente, muitas vezes a verdade e a justiça elas vão estar contra a gente, e contra mim, e às vezes também contra os outros, naquilo que eu defendo, né? Então, se uma coisa que eu aprendo desse Salmo 85:10, né, que foi um salmo de Davi inspirado por Deus, é que se nós quisermos ser justos e termos paz, como diz o versículo, né, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Se eu quiser, nos meus julgamentos sobre o outro e sobre mim mesmo também, né, eu ter justiça, ser justo e ter paz, eu preciso mesclar, eu preciso misturar um pouco da verdade também com a misericórdia. Sem essa mistura, eu nunca vou conseguir realmente ser justo e ter essa paz. Não adianta eu ter a certeza de que estou correto, de que eu tenho a verdade, que eu estou falando a verdade ou que eu estou sendo justo, se as minhas palavras e as minhas atitudes elas estiverem machucando o outro e o resultado dela não for a promoção da paz, né? Quem somos nós, né? É uma pergunta para você fazer a si mesmo, né? Quem achamos que somos, ou como as pessoas nos percebem? Quem realmente somos nós? Somos aquilo que achamos que somos, ou somos aquilo que as pessoas nos percebem? Isso invariavelmente acontece. Às vezes eu acho que sou uma coisa e as pessoas me percebem de uma forma diferente. Às vezes eu acho, por exemplo, que eu sou uma pessoa bem-humorada, que eu sou uma pessoa agradável, e invariavelmente eu ouço pessoas dizendo que eu sou muito sério, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo, coisas que normalmente eu não me vejo assim. Mas isso é como eu passo, é como eu me apresento para as pessoas, como as pessoas me percebem. Então, quem eu sou? É aquilo que eu acho ou que as pessoas realmente me veem, né? As bênçãos no casamento, elas estão na união e não na divisão. E a humildade é o antídoto para o orgulho, tá? O que eu preciso entender? Às vezes não adianta eu achar que o que eu falo, o que eu penso, ou que uma forma como eu ajo é a correta, se de verdade isso não está trazendo benefícios para a minha família, se eu estou machucando a minha mulher, se eu estou machucando os meus filhos com a minha atitude, então isso não traz um fim proveitoso. E a humildade, ele é o antídoto realmente para consertar isso em nós, tá? Eu vou ler para você alguns versículos bíblicos que dizem assim, Salmo 103:1, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Outro, está em Mateus 5:3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tiago 4:6, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. E um deles, que para mim é o favorito, Isaías 55, de 8 a 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Entre ficar com o meu pensamento e o pensamento que a gente aprende com a palavra de Deus, aprende com o próprio Deus, por meio da oração, da meditação, eu prefiro ficar com aquilo que Deus me ensina. Eu vivi uma experiência que eu repito ela com frequência, porque ela realmente foi muito importante para mim, que aconteceu em 2008, foi isso mesmo. E eu ia ter que fazer uma prova muito difícil, que exigia muito de mim.
Eu tinha que praticamente decorar cerca de 40 livros, e não passar nessa prova, além de ser uma vergonha muito grande, também traria um grande prejuízo para mim. Então eu estava extremamente nervoso, eu estava com muito medo, e só que eu tinha uma concepção assim: eu não posso trazer, eu não quero passar isso para minha família, para não estressá-los, para não deixá-los preocupados. E sem perceber, ao invés de poupar minha família, eu estava cada vez mais machucando eles. Porque na medida em que eu estava nervoso, que eu estava ficando descontrolado emocionalmente, eu dizia coisas que eu não pensava, eu machucava eles com os meus pensamentos, com as minhas atitudes. E isso estava trazendo muita tristeza para a minha família. Até que um dia, num shopping, a gente tinha saído para almoçar e a Márcia me fez algum comentário e eu tratei ela de forma bem dura, e eu percebi pela expressão facial dela que eu tinha perdido a linha, assim, que eu tinha passado os limites. E aí eu fiz algo que eu aprendi ao longo do tempo, que foi me quebrantar. Naquele lugar ali mesmo, eu percebendo a bobagem que eu fiz, eu parei e falei com a Márcia, na frente da Márcia e das crianças, eu falei o seguinte: olha, eu sei que o que eu falei agora foi errado, mas o que está acontecendo, eu não tinha intenção de machucar vocês, mas eu estou sofrendo muito, estou passando por isso, eu estou com medo, eu estou preciso da ajuda de vocês, da compreensão, porque esse tempo, até passar essa prova, vai ser um período muito duro para mim, preciso da ajuda de vocês. E o que veio a partir daí foi algo assim que para mim me emociona até hoje. Eu tive na Márcia e nos meus filhos, que eram bem crianças na época, uma ajuda incondicional. E eles fizeram uma coisa por mim que me surpreendeu muito. Faltava um mês para a prova, eles começaram a fazer jejum por mim. Márcia fez um jejum tradicional bíblico e meus filhos fizeram um jejum bem não ortodoxo. Minha filha, que ama doce, fez jejum de bala, e meu filho fez jejum de PlayStation, um mês sem jogar PlayStation, para me abençoar. E quando Deus me concedeu a vitória de passar nessa prova, foi uma vitória da família, não foi uma vitória só minha, né? Mas foi necessário primeiro eu entender, né, que embora eu achasse certo, que eu tivesse a convicção de que eu não deveria, transferir os meus problemas aos meus filhos, na verdade, eu estava machucando eles. Então foi muito bom aprender com o Senhor e aprender com a minha família, que quando eu estiver passando por dificuldades, o certo, embora pareça o certo, você se fechar, na verdade o certo é você se abrir, pedir ajuda e ter a família ao seu lado, ao invés de ser um inimigo da sua família. Tá bom? Eu espero que você não se enrede por essa questão do orgulho. É muito fácil você cair nessas armadilhas de achar que você está certo e de que você não precisa mudar, mas a verdade é que nós não temos a verdade o tempo todo do nosso lado. E a gente precisa ter humildade para perceber, de vez em quando, que a gente precisa realmente estar com o nosso coração pronto para mudar, para aceitar realmente ser ministrado pelo Senhor e mudar quando for necessário. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida abundantemente. Eu espero que de alguma forma essa palavra possa contribuir com a sua vida também. Fiquem com Deus, um forte abraço.